Vamos fazer a leitura da nossa passagem de hoje. Se encontra em Malaquias, capítulo 3. Este capítulo, para efeito da pregação, está dividido em 3 partes. Três assuntos, 3 temas. O primeiro tema vai do versículo 1 até o versículo 5. Leamos. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao meu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem pode suportar o dia da sua vinda? E quem subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Ó nosso Deus, estamos diante de uma passagem profética que tem abrangência, ao que parece, para os tempos de Malaquias e para os nossos tempos e para os tempos escatológicos, a segunda vinda de Cristo. É por isso que nós precisamos do discernimento vindo do professor por excelência, o Espírito Santo, que ele venha nos ensinar nesta hora, porque certamente nós que estamos aqui nesta noite temos o sincero desejo de aprender mais e melhor para podermos servir mais e melhor ao nosso Deus, porque Ele é digno de que, através das nossas vidas, nós lhe rendamos graças e louvor e adoração, tanto hoje como para sempre, no nome e no poder de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, que padeceu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para purificar as nossas consciências de todo o pecado que já cometemos, a Deus, por causa da misericórdia do Senhor. Louvamos a Ti, em nome de Jesus mesmo. Amém. Amém? Então, essa primeira parte, o tema geral do capítulo é o plano de Deus para a vitória de seu povo contra a deslealdade. Lembre-se que o tema do livro de Malaquias é deslealdade, né?
deslealdade principalmente contra Deus, que se desdobra em deslealdade para com o nosso semelhante, especialmente os nossos semelhantes que estão mais próximos de nós, né? Como o governo, a família, né? Os amigos, transportando para o dia de hoje a igreja, né? E assim por diante, né? Porque sendo desleal a Deus, como vimos na semana passada, essa deslealdade se expande, né? Especialmente até mesmo como juízo de Deus, já que não desejamos ser leais a Deus, Deus permite que nós sejamos desleais com a nossa esposa, nosso esposo, nossa mãe, nosso pai, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Só que a desvantagem é do desleal, né? Quando o desleal, ele segue sendo desleal, mas quando a sua deslealdade é deflagrada, quando a sua deslealdade é descoberta, ele sofre horrores, né? Então não vale a pena ser desleais a ninguém. Deus ordena que sejamos fiéis, né? Em todo o nosso viver. E o tema dessa primeira parte é: Jesus é a fonte de nossa vitória contra a deslealdade. Não há outro meio de sermos leais a Deus e aos nossos semelhantes, senão por meio de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos dá o poder, a capacidade, a sabedoria e principalmente o amor para sermos leais a Deus e ao próximo. Então, Jesus é a fonte de nossa vitória contra a deslealdade. É isso que nós vamos verificar aqui no texto. Aí você pergunta: onde está Jesus nesse texto aqui? Alguém achou aí ou não? Achou? Esse texto está, o tema central aqui é Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e João testemunha dizendo: e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E esse que manifestou a sua glória aqui na terra, se entregou para pagar por nossos pecados, e subiu o Gólgota carregando a sua própria cruz. Lá foi pendurado e cravado pela lança do soldado, e a coroa de espinho derramou grande quantidade do seu precioso sangue, suficiente e eficaz. Amém? Então, por isso Jesus, nosso Senhor, é a fonte para termos vitória contra a nossa deslealdade a Deus. Meus irmãos, porque todos nós temos o potencial para sermos desleais a Deus. Ali e acolá, nós nos pegamos sendo desleais. Acontece que muitos não levam a sério a deslealdade para com Deus e simplesmente desculpa, né? E se justifica e, como dizem por aí, passa o pano, né? E fica por isso mesmo, não confessa, não se arrepende, não muda de vida da deslealdade para a lealdade para com Deus. E principalmente, segundo as Escrituras, nós temos que ser leais a Deus nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas, no menor mandamento, né? E do maior ensinamento do Senhor, né? Então, meus amados irmãos, em seu caminho de deslealdade, aqui eu estou falando dos sacerdotes da época do profeta Malaquias.
em seu caminho de deslealdade e determinação de continuar ofendendo a Deus, o povo de Israel, especialmente os sacerdotes, o desafiou dizendo, isso está no último versículo do capítulo 2, né? Vejam que no versículo 17 diz assim: Deus disse através do profeta: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? E é o profeta apertando com eles: enfadais o Senhor com estas palavras, com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Isso aí se chama cinismo, né? A pessoa está incorrendo em erro, mas não assume o erro e ainda faz perguntas tolas, né? O que eu fiz, né? Então, aí o profeta responde: nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Então, em sua deslealdade, seu caminho de deslealdade e determinação de continuar ofendendo a Deus, o povo de Israel, representado principalmente pelos sacerdotes, desafiou Deus dizendo: onde está o Deus do juízo? Né? Esse é um desafio terrível de um sacerdote ou de um crente, né, lançar no rosto de Deus. Né? Aí, enfadais o Senhor com vossas palavras. Né? A resposta de Deus é em forma de uma promessa, a promessa da vinda do Messias. É uma resposta branda. Né? Então, onde está o Deus do juízo? A resposta de Deus é uma promessa acerca da vinda do Messias. O personagem divino que fala é o próprio, aqui nessa passagem, é o próprio Senhor Jesus, que nesta época ainda não tinha sido encarnado, como diz a palavra de Deus: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Filho de Deus, que normalmente aparecia no Velho Testamento e era chamado de o anjo do Senhor, aqui não é diferente, né? O versículo 1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro. Lembre-se que mensageiro é o significado do nome de Malaquias. O nome Malaquias quer dizer mensageiro. Só que esse mensageiro aqui não é Malaquias. Daqui a pouco eu digo quem é. Ele que preparará o caminho diante de mim. De repente, aí, esse é o mensageiro que veio preparar o caminho que Jesus, o próprio Jesus está falando: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o Senhor, virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. Aqui agora é Jesus, né? O Senhor Jesus, o anjo da aliança, porque há uma aliança entre Deus e os eleitos. A aliança de Deus com os eleitos é que todos os eleitos, mais cedo ou mais tarde, antes da morte ou antes da vinda gloriosa de Jesus para arrebatar os crentes, cada eleito será convertido a Cristo. E essa aliança é a nova aliança de enviar, na qual envolvia a morte de Cristo, né? O sacrifício da eterna aliança, a nova aliança de Jeremias, descrita em Jeremias capítulo 31. Né? Então, Jesus é o anjo da aliança. Então, essa é a resposta que Deus, a resposta misericordiosa de Deus, em forma da promessa da vinda do Messias, que é o personagem divino que fala aqui nessa passagem, o próprio Jesus, que nessa época aparecia para o povo de Israel como o anjo do Senhor. Esta passagem do livro do profeta Malaquias
é uma daquelas profecias, vocês se lembram? É uma daquelas profecias que tem duplo cumprimento. Você se lembra de alguma profecia na Bíblia que tem duplo cumprimento? Joel capítulo 2, versículo 28 a 32. É uma profecia de duplo cumprimento, né? Apenas com a diferença. A profecia de Joel era de duplo cumprimento, mas era desmembrada em duas partes, duas fases, né? A primeira fase cumpriu no dia de Pentecostes, né? Lembra disso? E a segunda, há muita confusão entre os carismáticos, pentecostais e neopentecostais com essa passagem de Joel, né? Eles não entendem como sendo uma profecia de duplo cumprimento. A primeira, na qual Deus prometeu derramar o Espírito sobre os crentes e eles iam profetizar, isso já aconteceu no dia de Pentecostes, certo? Primeira parte. Agora, a segunda parte, que Deus prometeu incendiar a terra com fogo e mandar juízo e destruição, né, da terra, essa parte não se cumpriu, só se cumprirá na vinda de Cristo, na escatologia futura, né? Então a diferença a primeira parte ocorre separadamente da segunda profecia de Joel, essa é a diferença, no tempo e no espaço, ou seja, uma já se cumpriu e se chama, como nós já vimos aqui, escatologia realizada, na primeira, que é a primeira vinda de Cristo, né? E a outra se cumprirá por ocasião da segunda vinda. Mas a profecia descrita nessa passagem de Malaquias 3, 1 a 5, embora seja também de duplo cumprimento, não tem duas partes distintas, é uma parte só que vai se cumprir duas vezes, é uma parte só que vai se cumprir duas vezes. Ou seja, toda a profecia se cumprirá duas vezes, porque ao se cumprir a primeira vez ela se cumpre apenas para apontar para o cumprimento na vinda de Cristo, né? Porque ao se cumprir pela primeira vez, por ocasião da primeira vinda, né, ela está se cumprindo e apontando para um novo cumprimento da mesma profecia no futuro, né? Essa profecia aqui de Zacarias, ela é tão difícil de entender quanto a de Joel, né? Mas com um pouco de humildade, temor a Deus e muita pestana queimada, muita leitura e confiar em Deus, pedir ao Espírito Santo, né? Dá para entender sim. Então, como Malaquias não se importa, vocês notaram isso também no livro de Malaquias? Como Malaquias não se importa com a cronologia da profecia, para nós também não tem importância aqui se refere à primeira fase da segunda vinda, que é o arrebatamento, ou a segunda fase da segunda vinda, que é o estabelecimento do reino do milênio. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Então, mas o importante aqui é saber e esperar ardentemente o segundo cumprimento. O importante para nós, para os tempos de Malaquias, o importante era saber e esperar o primeiro cumprimento, certo? Mas para nós agora, o importante é saber e esperar ardentemente o segundo cumprimento da profecia e nos preparar, né, para o segundo cumprimento. Essa profecia é uma exortação para nós hoje, para nos prepararmos para o próximo cumprimento da profecia, né? Ou seja, nos preparar para receber o nosso Senhor quando Ele vier. Quando o nosso Senhor vier nas nuvens, muita gente não vai estar preparado para receber. Nós lemos lá em 1 João, né? A si mesmo se purifica todos que têm essa esperança. Lembra disso?
para que no dia da sua vinda não nos afastaremos dele envergonhados, né? Porque muitos não estão preparados para esperar a vinda de Jesus e na sua vinda vai se afastar dele envergonhado. Mas se estivermos preparados para receber o nosso Senhor na sua vinda, nós não vamos afastar dele envergonhado, nós vamos nos aproximar dele, amém? Com alegria, com júbilo, com muita felicidade, para desfrutarmos das bem-aventuranças prometidas desde os tempos de Adão para nós, né? Essa atitude, meus irmãos, deixa eu ler o parágrafo todo aqui, para ficar mais claro. Mas para nós, o importante é saber e esperar ardentemente o segundo cumprimento desta profecia, pois nos preparando para receber o nosso Senhor, a quem nós buscamos, usando aqui as palavras de Malaquias, né? A quem nós buscamos, o anjo da aliança, a quem nós desejamos. E, irmãos, isso aqui é muito importante, porque não foi essa atitude que o povo de Israel teve no primeiro cumprimento dessa profecia. No primeiro cumprimento dessa profecia, o que aconteceu? Israel rejeitou a Jesus, né? Rejeitou e por isso o crucificou. É claro que nós sabemos que isso é cumprimento do plano eterno de Deus, dentro dos decretos de Deus. A rejeição de Jesus pelos judeus e sua consequente crucificação se deu por predestinação. Ele estava destinado, Jesus foi aquele que veio para morrer, certo? Então já estava prometido tudo em volta. E Pedro, na sua primeira pregação, ele disse: Deus destinou, Deus predestinou o seu filho, né? Mas para efeito de exortação para nós, meus amados, é importante que estejamos preparados para receber o nosso Salvador, né? E não no segundo cumprimento dessa profecia, e não como os judeus que deixaram escapar a oportunidade de receber, de abraçar o Filho de Deus, o cumprimento da profecia, que ia dar-lhes força e poder, sabedoria e graça para eles serem leais a Deus. Porque se você é leal a Deus, é obediente a Deus, dê graças a Deus, é por Jesus Cristo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, Jesus é a fonte da nossa lealdade neste capítulo aqui. E a mensagem para você guardar no seu coração, mas para memorizar mesmo e guardar no seu coração, é: preparem-se para receber o nosso Senhor, a quem nós buscamos, o anjo da aliança, a quem nós desejamos. Ele vem sem demora. Amém? Então, essa é a mensagem para hoje, com base nessa passagem. Preparem-se para receber o nosso Salvador, a quem nós buscamos, a quem nós desejamos, o anjo da aliança, a quem nós desejamos. Ele vem sem demora. Prepare-se, pois ele veio a primeira vez. Esse é o primeiro ponto. Por que devemos estar preparados? Porque ele veio a primeira vez e muitos o rejeitaram e continuam o rejeitando. A profecia não se cumpre naqueles que o rejeitam. E esta é a mensagem de Malaquias para os dias de hoje. Essa profecia não se cumpre na vida de quem rejeita Jesus. Essa profecia será uma bem-aventurança para aqueles que recebem a Jesus. Hoje mesmo, aqueles que rejeitam Jesus não terão parte nesta profecia. Lembra do que João disse? João disse assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1:11. Mas a profecia aqui em Malaquias diz:
já que Deus foi provocado com o desafio: onde está o Deus do juízo? Então Deus responde: eis que eu envio o meu mensageiro, a quem preparará o caminho diante de mim. Quem é esse que veio preparar o caminho de Jesus? João Batista. Ele é o mensageiro, né? O mensageiro do Senhor, que o Senhor mesmo, Ele mesmo, isso era costume de um rei, quando ele ia visitar, fazer uma viagem de negócios num país, né? Por exemplo, enviar um precursor, uma pessoa para preparar o caminho. Já era praxe, o costume antigo, né? E o Senhor Jesus então faz isso, envia em sua frente para preparar o seu caminho o profeta João Batista. E a promessa é: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. É verdade que os judeus, desde Adão, desde Abraão, buscam a vinda do Messias, né? Os judeus nunca desistiram da promessa de Moisés. Ele vos dará um profeta semelhante a mim, a ele ouvi, e aquele que não ouvir será exterminado da terra. Os judeus aprenderam, depois dos profetas, largamente e constantemente prometeu a vinda do Messias. Os judeus nunca, né? Quando eu estudava hebraico na PUC, hebraico moderno, eu fazia algumas perguntas teológicas para a minha professora, que era judia, né? Eu, por exemplo, perguntei uma vez: professora, os judeus pretendem voltar para a Palestina um dia? Aí ela respondeu: judia incrédula, né? Que não crê em Jesus de Nazaré como seu Messias. A essa pergunta ela respondeu: sim, quando o nosso Messias vier. Os judeus estão esperando, são conscientes. E eu fiz essa pergunta exatamente para testar se os judeus são conscientes na constante espera do Messias, né? Então aqui Deus promete para eles que o Senhor, a quem vós buscais, está para vir, né? O anjo da aliança, a quem vós desejais, e eles desejavam. Deus fez uma aliança com Abraão, né? E depois fez uma nova aliança com todos os eleitos. E eles sabiam dessa aliança. A nova aliança eles não entenderam muito, mas a aliança abraâmica, essa eles entendiam. E eles sabiam que na aliança abraâmica envolvia um anjo, uma pessoa, um personagem divino, que era o próprio Messias. Então Malaquias, Deus provocado pela pergunta: onde está o Deus do juízo? Ele responde: o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas aí ele veio e decepção total. Muitos veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Entenderam errado, leram errado a profecia bíblica. Os rabinos da época, mesmo que eram escribas, inteligentes, versados na interpretação do Velho Testamento, não entenderam a vinda de Jesus e o crucificaram, rejeitaram, né? Mas, meus irmãos, graças a Deus, mas esse é o segundo ponto, mas quem o recebeu na época que Jesus veio, e os que o recebem nos dias de hoje, esses recebem as bênçãos da transformação de suas vidas prometida nessa profecia, e estão então assim preparados
e se preparando para aquele dia, quando a profecia se cumprirá em segunda ocasião. Aí, para a primeira ocasião, Malaquias entrega a mensagem aos judeus. Eles ouvem a mensagem, não se importa, e quando o anjo da aliança, o Senhor, chega, eles o rejeitam. Aí a profecia não se cumpriu para eles. Mas, graças a Deus, ainda naqueles dias, muitos receberam. Aí João, voltamos para João de novo. Aí João 1, 12, esse que eu li foi João 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas João 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, o novo nascimento. Graças a Deus, os judeus não receberam na época, mas houve, e tem mais, aqueles que não receberam, não desfrutaram das bem-aventuranças do Messias, pelo contrário, seguiram na sua incredulidade, e a história dos judeus daí para frente é tenebrosa. Veio a destruição do templo no ano 70, veio a guerra dos macabeus, lutando contra os gregos, querendo destruir Jerusalém. Foi expulso, o templo foi destruído, queimado a fogo, que é o segundo templo, né? Foi destruído. O segundo templo de Salomão foi destruído, queimado a fogo. Antíoco Epifânio ofereceu no altar um porco no altar, assassinavam judeus à torta e direita. Eles não quiseram. Irmãos, quando se rejeita Jesus, né, está rejeitando a vida, a felicidade, está rejeitando as bem-aventuranças, porque Jesus disse, a vida, João Batista disse, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E depois João, esse foi João Batista, depois João na epístola diz, e a vida estava nele, quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. Os judeus sofreram na sua história por causa da rejeição, porque rejeitaram a profecia de Malaquias. Mas, graças a Deus, muitos judeus foram salvos, inclusive Saulo de Tarso, né? Muitos judeus entenderam a profecia, abraçaram o Senhor pela fé, as boas aventuranças que envolvia a vinda do Messias, que era Jesus, né? E foram grandemente abençoados, e até hoje não, essas bênçãos se estenderam para nós até os dias de hoje, né? Porque o texto diz assim, o texto sobre esse segundo ponto é esse: mas quem pode suportar o dia da sua vinda? E quem subsistir quando ele aparecer? Qual é a resposta a essa pergunta? Quando Jesus apareceu, quem pôde resistir? Quem pôde suportá-lo? Os judeus não puderam suportar, os incrédulos, mas os crentes, os que creram em Jesus, e hoje os que creem em Jesus, são esses que podem suportar e resistir à presença gloriosa do nosso Salvador, né? Que morreu e ressuscitou, está vivo lá no céu e pronto para salvar todos aqueles que se achegarem a Ele, né? Com arrependidos e confiantes no seu sangue, no seu sacrifício, né? Quem pode? O anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem pode suportar
o dia da sua vinda. E quem subsistir quando ele aparecer? Porque Jesus ia aparecer de uma forma sobrenatural, miraculosa, com o poder e a glória e a majestade própria do Filho de Deus, né? Porque ele é como o fogo do ourives. Foi assim que Jesus veio, né? Leia nos evangelhos os discursos de Jesus, as discussões dele com os fariseus, com os saduceus, com o povo, as argumentações dele com os discípulos, né? É como se fosse realmente como fogo, né? As palavras de Jesus queimavam como fogo, a sua própria vida santa queimava como fogo a consciência do povo, mas os incrédulos não existiam no sentido de aceitar, de desfrutar, né? Porque ele é como o fogo do ourives. O fogo do ourives é super potente para purificar o ouro. Era o método antigo de purificar ouro. Não é, hoje é mercúrio, né? E ele é como a potassa dos lavandeiros. Isso aqui é interessante, porque enquanto com o purificador do ouro, Jesus manifestava o seu poder, né, a sua glória. Quando ela abria a boca, as pessoas ao redor diziam: não podemos suportar esse discurso, duro esse discurso, quem pode suportar, não é? Os incrédulos fugiam das suas palavras. Mas note bem que ele não somente é como o fogo do ourives, mas é também como a potassa dos lavandeiros, né? Potassa hoje em dia é a forma química do hidróxido de potássio, é a matéria-prima do sabão, né? Naquela época não se conhecia sabão, mas era com essa matéria, com essa química, que os lavandeiros do templo, no templo tinha os lavandeiros, era ele que ia buscar as roupas dos sacerdotes, das pessoas envolvidas nos sacrifícios, né, que se sujavam de sangue dos animais, né? Tinha um lavandeiro responsável por lavar, e era um serviço humilhante, né? Ninguém queria fazer esse serviço, né? Os lavandeiros se habilitavam para fazer. Jesus, meus irmãos, se habilitou, ao mesmo tempo que ele era glorioso, poderoso, esplendoroso, Senhor, o anjo da aliança, ele veio e pegou as nossas roupas sujas, nossos pecados, e se sujeitou a nos lavar. É assim que diz 2 Coríntios capítulo 6, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E é assim que Pedro diz, e Isaías também, carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, né? Ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca, né? Então ele veio ele é como uma potassa do lavandeiro, o sabão que o lavandeiro lavava a roupa dos profetas, dos sacerdotes, né? Era um serviço muito humilhante, mas o Senhor glorioso se rebaixou, se fez carne, como diz lá em Filipenses, se tornou em semelhança de homem e em forma de servo, e se humilhou por nós, né? E para fazer de nós pessoas leais ao nosso Deus. Foi assim. Por isso que Jesus é a fonte da nossa lealdade a Deus. Se eu conseguir obedecer ao meu Deus, não me dê elogio nenhum. Nunca diga parabéns, pastor, o senhor obedeceu, né? Diga louvado seja Deus, né? No dia da minha, depois quando eu fui ter alta da cirurgia, aí o médico disse: Juvenal, parabéns. Olhei bem para ele, nós dois brincávamos muito, ele é muito, muito comunicativo. Aí eu falei: doutor Leopoldo, parabéns para mim? Não, senhor, parabéns para Deus
E parabéns para o senhor. Parabéns para Deus que lhe deu a sabedoria, né? Para fazer uma cirurgia tão complexa como essa, né? Então, parabéns para mim. E de vez em quando, no meu grupo da família, alguém faz aniversário e todo mundo, parabéns fulano, parabéns ciclano. Aí eu, só para ser diferente, brincadeira, aí eu coloco, parabéns para Deus, que lhe deu mais um ano de vida. Então, meus irmãos, o nosso Senhor fez isso, né? Porque Ele é fogo do ourives, é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavaneiros, né? Aí, o versículo 3 continua, assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará com ouro e com a prata, eles trarão ao Senhor justas ofertas. Porque um dos fatores de deslealdades dos judeus de sempre, claro, mas aqui mais realçado no profeta Malaquias, eram as ofertas que eles levavam, né? As ofertas de animais imundos, de animais doentes, né? E as ofertas eram rejeitadas, né? Agora, um parênteses aqui, eles ofereciam animais inadequados ao sacrifício, como doente, enfermo. O problema estava no coração dele. Meus irmãos, quando nós damos coisas mesquinhas a Deus, é porque é fruto, o que nós damos a Deus é fruto do nosso coração, né? Se o nosso coração está contaminado, está malicioso, está rebelde contra Deus, o que sobra em nós para dar para Deus? Só lixo. Aí Deus não recebe o nosso sacrifício, tá certo? Mas aqui está Jesus, que veio na sua primeira vinda para purificar, né? Refinar o povo de Israel, especialmente os levíticos, que eram responsáveis pela triagem da oferta, para ver qual era a oferta que deveria ser oferecida de modo que fosse aceita por Deus, né? Agora sim, Deus diz, quando o anjo da aliança, o Senhor que vocês esperam chegar, então ele dará um preparo especial na tribo de Levi, de modo que o povo de Israel pudesse agora oferecer um sacrifício aceitável. A questão, meus irmãos, de nossas vidas diante do nosso Deus, a palavra é aceitável. Será que Deus nos aceita, né? No mínimo, nós devemos chegar a Deus como o publicano da história do fariseu e publicano: ser propício a mim, ó Deus, pecador, porque nunca seremos dignos de sermos recebidos por Deus, na presença de Deus. Nós chegamos então, Senhor, pelo sangue de Jesus eu me aproximo de Ti, porque pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz e no Getsêmani, minha consciência é lavada, minha alma é lavada, sou perdoado, então me aceita em nome de Jesus Cristo aqui, meu Deus. E Deus nos aceita, né? Porque Jesus disse, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Amém? E o terceiro e último ponto aqui é, então transformados, irmãos, os crentes de todos os tempos, seja judeu, seja gentil, desfrutarão das bênçãos decorrentes de ser agradáveis, leais a Deus. Nunca mais haverá injustiças, nunca mais injustiça será cometida na terra, como nos dias de Malaquias, nos dias de João Batista e nos dias de hoje. Aí agora eu já estou falando do segundo cumprimento dessa profecia. Aí Jesus veio, João Batista veio preparar o seu caminho, anunciou a vinda de Jesus. Jesus veio, foi rejeitado por muitos, aceito por muitos, e hoje, da mesma forma, rejeitado pela maioria, aceito pela minoria, mas essa minoria que aceita hoje o Senhor, que recebe o Senhor, é transformado,
é transformada, essa minoria, e os crentes transformados, os crentes de todos os tempos, tanto do tempo de Malaquias, como o tempo de João Batista, como os tempos de hoje, se juntarão naquele dia com uma vida bonita, transformada pelo anjo da aliança, e então na vinda de Jesus que nós aguardamos, amém? Na vinda de Jesus que nós buscamos, amém? Na vinda de Jesus que nós desejamos, almejamos, nesse dia será o crente totalmente purificado. Essa é a história da doutrina da glorificação. Por ora, ainda temos que lutar contra o pecado, meus irmãos. Por ora, ainda temos que amargar ter cometido um pecado contra Deus. Mas naquele dia, que Jesus está nos preparando para aquele dia, né? Lembra que em Efésios 5 diz que Jesus se entregou a si mesmo para apresentar a sua noiva, a igreja, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito? É nesse dia que a profecia de Malaquias vai cumprir pela segunda vez, né? Então, transformados, os crentes de todos os tempos, seja judeu, seja gentil, desfrutarão das bênçãos decorrentes de serem agradáveis a Deus, leais a Deus. Nunca mais haverá injustiças cometidas na terra, como nos dias de Malaquias, nos dias de João Batista e nos dias de hoje. E a passagem nos diz assim: assentar-se-á com o derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, diferentemente dos tempos das ofertas que os profetas, os sacerdotes e o povo levava a Deus nos tempos de Malaquias. Judá e Jerusalém, as suas ofertas serão agradáveis ao Senhor, como nos dias antigos. Que dias antigos é esse? Nos dias de Moisés, nos dias dos Levíticos, né? Nos dias de Arão, né? Naquela época as ofertas eram oferecidas todas segundo o padrão estabelecido por Deus. Ninguém infringia as regras da oferta. A oferta teria que ser exatamente como detalhado lá no livro de Levítico, e Deus não fez nenhuma reclamação, hora nenhuma. Vocês podem ler o livro de Levítico, não há sequer uma reclamação acerca das ofertas. Todas as ofertas eram aceitas por Deus, eram agradáveis a Deus. Então Malaquias aqui diz: então a oferta de Judá e de Jerusalém, ou seja, de todo Israel e de todos os crentes, de todas as épocas e da igreja, será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Aí o Senhor, o anjo da aliança, diz: chegar-me-ei a vós outros para juízo. Aí é maravilhoso. Deus se aproxima. Nesse dia a presença de Deus vai ser gratificante, gloriosa. Muitas vezes os crentes, as pessoas rejeitam a presença de Deus, como diz lá em João capítulo 3, versículo 21, aquele que faz o mal, né, habita nas trevas e não se aproxima da luz, para que as suas obras não apareçam. Então por que as pessoas não vêm para a igreja? Por que as pessoas não buscam ler a Bíblia? Por que as pessoas não buscam a Deus hoje? Porque eles não querem que as suas obras apareçam. Mas não tem jeito, vai aparecer de qualquer jeito. E é nesse dia: chegar-me-ei a vós outros para o juízo. Aí nesse caso aqui, meus irmãos, os justos, os justificados pela morte de Cristo, serão apenas espectadores, porque eles já passaram pelo grande juízo da cruz do Calvário e do sangue derramado na cruz. Todos
nossos pecados já foram julgados lá. E o Espírito Santo já nos levou a aceitar o Senhor. E agora, abraçados com nosso Deus, né, nós estamos aqui no futuro escatológico, presenciando e desfrutando da presença de Deus. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz naquele dia. Deus, hoje parece que Deus está devagar na elaboração da sua justiça, na aplicação do seu juízo, né? Embora frequentemente nós temos aí um juízo recaindo sobre a humanidade, e que diga o homem da coroa, chamado coronavírus, né? Que está sendo um juízo sobre a nação, mas são pequeninos juízos, né? Naquele dia vai ser pior. Ele diz: serei testemunha, pior, infinitamente pior. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, contra os que oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui ele lembra o quê? Apocalipse 21:8. Quanto aos incrédulos, aos covardes, aos mentirosos, aos assassinos, aos impuros, etc. e tal, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. E nessa hora, os salvos só são espectadores, louvando a Deus a cada ímpio, a cada feiticeiro, a cada adúltero, a cada pessoas que juram pelo nome de Deus falsamente, mentindo, né, levantando falso contra o irmão, contra o próximo, contra os fraudulentos, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, contra os que oprimem a viúva e os órfãos, quanto aqueles que não temem a Deus, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e a cada ímpio lançado lá, o povo de Deus louvam ao Senhor. Não é? Está no capítulo 24, Isaías 24, que diz: enquanto o juízo está caindo sobre a humanidade e Deus está destruindo a terra, devastando a terra, os crentes, os justos, estão louvando a glória de Deus. Eu imagino que será nesse dia do segundo cumprimento de Malaquias 3:1, quando Deus vai desmascarar os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, e vai visitar a terra, né? Chegar-me-ei a vós outros. Eu imagino que a cada ímpio lançado no inferno, o povo de Deus entoará cântico de louvor a Deus, né? Meus irmãos, é assim, a cada cumprimento da palavra de Deus. A gente não regozija com as pessoas indo para o inferno, não há alegria nenhuma em ver as pessoas indo para o inferno. A nossa alegria é de ver Deus cumprindo a sua palavra. Amém? Então, Judá voltará a ser leal ao Senhor. Haverá a presença probatória de Deus em Israel, e cessarão toda espécie de injustiça na terra. Para encerrar, eu só vou dizer para vocês uma coisinha só. Preste bem atenção, meus amados irmãos. Cristo veio para preparar o seu povo para ser agradável diante de Deus, hoje, na sua vinda e para sempre. Como ele veio para preparar os judeus para ser agradável a Deus, diante de Deus. Os judeus rejeitaram, mas os que aceitaram foram beneficiados por essa transformação em suas vidas e agradaram a Deus. Nós também desfrutamos desse preparo do nosso anjo da aliança. O Senhor Jesus derramou seu sangue, foi sacrificado, a sua oferta foi agradável a Deus. Deus recebeu a oferta do seu Filho, e essa oferta recebida de Deus reflete em nós, de modo que o nosso sacrifício hoje é louvor
que procede de lábios que professam o seu nome. Então preste bem atenção. Transformados, os justos desfrutarão as bênçãos de Deus na eternidade. Amém? Deus nos abençoe. Ó Pai, mais uma vez, oro que a esperança do teu povo nessa noite tenha sido reacendida, porque o profeta Malaquias prometeu essa profecia da vinda de Jesus para se cumprir duas vezes, a primeira vez e a segunda vez. A primeira vez, a geração da época rejeitou, muitos aceitaram. Na nossa geração, muitos estão rejeitando. Nós, pela graça, nós e uma nuvem de testemunho, uma nuvem de pessoas, de almas, tem sido transformado por Deus. E nós estamos sendo preparados pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, pela sua palavra, para encontrarmos com o nosso Deus, como a Bíblia tanto nos exorta. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, que possamos, ó Deus, aumentar a nossa esperança da vinda de Jesus, mas ao mesmo tempo nos preparar para recebê-lo com alegria e não afastarmos dele envergonhados. Porque muitos que são falsos na igreja, em vez de se aproximar e são desleais, inveterados, penitentes e acostumados, vão naquele dia afastar-se envergonhados, mas os lavados pelo sangue de Jesus, leais agora e sempre, vão se aproximar do nosso Senhor com alegria. Amém? Deus os abençoe.